Ninguém esperava que um grupo de monges silenciosos, dedicados à fé e à caligrafia, se tornasse o maior inimigo dos piratas mais temidos do Atlântico. Mas no início do século XVII, uma guerra improvável explodiu. Uma guerra entre padres e piratas. Olá, pessoal, e sejam bem-vindos de volta ao nosso canal. Hoje vamos mergulhar numa história quase inacreditável, um episódio esquecido que prova que a realidade pode ser muito mais fascinante que a ficção. Antes de começarmos, não se esqueça de deixar o seu like, compartilhar com os amigos e se inscrever para não perder nenhuma curiosidade incrível sobre o nosso passado. Acredite, você vai querer ficar até o final dessa. Vamos voltar no tempo para uma pequena e isolada ilha ao largo da costa da Espanha. Lá, no topo de um penhasco banhado pelas ondas Ergocei, um mosteiro antigo. Este não era um lugar comum. Era o guardião de um tesouro que não podia ser medido em ouro ou joias. O tesouro deles era conhecimento, manuscritos raríssimos, mapas antigos que muitos acreditavam levar a ilhas perdidas, e registros de navegação tão precisos que poderiam revelar passagens secretas pelos oceanos. Esses documentos, é claro, despertaram a cobiça de todo tipo de aventureiro. E entre eles, um nome se destacava pelo terror que inspirava: Sebastián, mais conhecido como o Lobo do Mar, um capitão pirata cuja crueldade era tão lendária quanto sua ambição. Quando os rumores sobre o mapa de um tesouro fabuloso guardado no mosteiro chegaram aos seus ouvidos, Sebastián não hesitou. Ele reuniu sua tripulação, certo de que saquear um bando de monges pacíficos seria um trabalho fácil. Mal sabia ele o erro que estava cometendo. Os monges daquela ilha não eram homens comuns. Eles pertenciam a uma ordem quase secreta, treinada não apenas nos mistérios da fé, mas também na arte da defesa. Eram estudiosos, sim, pacíficos também, mas juraram proteger seu acervo com a própria vida. Quando a silhueta do navio pirata surgiu no horizonte, o grande sino do mosteiro tocou, mas o som que ecoou pela ilha não anunciava uma missa, anunciava batalha. O primeiro ataque foi brutal. Os piratas desembarcaram, avançando com mosquetes e cutelos, esperando encontrar pouca ou nenhuma resistência. Em vez disso, encontraram um pesadelo tático. Os monges conheciam cada centímetro daquela ilha, cada rocha, cada caverna, cada caminho oculto. Eles transformaram os corredores estreitos do mosteiro em armadilhas mortais. Usaram óleo fervente que cascateava dos muros. Construíram barreiras improvisadas com móveis e pedras. Chegaram a desviar trilhas para levar os invasores a becos sem saída, direto para emboscadas. Por 3 dias inteiros, os piratas de Sebastián tentaram tomar o mosteiro, e por 3 dias foram repelidos por homens que não vestiam armaduras de aço, mas simples hábitos de tecido. A humilhação foi imensa. O Lobo do Mar, o terror do Atlântico, derrotado por um grupo de escribas. Humilhado, Sebastián bateu em retirada para o mar, mas jurou vingança. E foi aí que a guerra começou de verdade. A estratégia dos piratas mudou. Se não podiam tomar o mosteiro pela força, iriam matá-lo de fome. Começaram a atacar qualquer navio de abastecimento que se dirigisse à ilha, afundando cargas de comida, remédios e pergaminhos. A ordem religiosa estava sendo sufocada, mas a resposta dos monges foi algo que ninguém poderia prever. Eles não se encolheram de medo. Eles contra-atacaram, armaram seus simples barcos de pesca, reforçando os cascos e montando pequenos canhões. E, usando o conhecimento tático contido nos mesmos mapas antigos que protegiam, começaram a escoltar navios mercantes
ia enfrentar os piratas em mar aberto. Imagine a cena: barcos modestos, tripulados por homens de fé, manobrando com uma precisão que superava a dos corsários mais experientes. Para a surpresa do mundo, os monges ganharam as primeiras batalhas navais. A notícia se espalhou como fogo nos portos da Europa. Padres enfrentando piratas em alto mar. A imprensa da época, em seus jornais rudimentares, batizou o conflito de a Guerra dos Manuscritos Sagrados. Os monges guerreiros se tornaram uma lenda. Enfurecido e com sua reputação em frangalhos, Sebastião, o lobo do mar, decidiu arriscar tudo em uma investida final. Ele reuniu uma frota. Não um, mas 3 navios piratas, com mais de 100 homens fortemente armados. O objetivo era claro e simples: varrer o mosteiro do mapa, queimar os manuscritos e não deixar pedra sobre pedra. Quando a frota pirata chegou à ilha ao amanhecer, encontrou uma visão sinistra e inesperada. Dezenas de monges estavam alinhados silenciosamente no topo dos penhascos, cada um segurando uma tocha. No chão, ao redor deles, grandes círculos de fogo queimavam na escuridão, formando um padrão intimidador. Era um aviso silencioso, uma demonstração de força. Ignorando o mau presságio, os piratas avançaram. E então o inferno desabou sobre eles. Com um estrondo ensurdecedor, os penhascos explodiram. Os monges haviam passado semanas preparando uma armadilha em escala monumental, posicionando rochas gigantescas que, ao serem soltas, criaram uma avalanche mortal sobre os barcos que tentavam se aproximar. As ondas se tornaram um campo minado de destroços e redemoinhos. Aqueles que conseguiram chegar à praia encontraram um cenário ainda pior. Pela primeira vez, os monges lutaram corpo a corpo, mas sua luta era diferente. Eles não usavam a força para matar, mas para imobilizar e desarmar. Com cajados e técnicas de combate surpreendentes, eles se moviam com uma disciplina impressionante, focados em um único objetivo: impedir que qualquer pirata chegasse perto da biblioteca sagrada. No clímax da batalha, o próprio Sebastião, o lobo do mar, foi cercado e capturado. Derrotado, ele esperava a morte, mas, em um gesto que chocou até os aliados dos monges, sua vida foi poupada. O abade do mosteiro se aproximou e disse que nenhum tesouro, por mais valioso que fosse, valia mais do que o princípio que eles defendiam há séculos: o conhecimento deve sempre sobreviver à violência. E assim, a guerra improvável terminou. O mosteiro manteve seus manuscritos a salvo, e os piratas, bem, eles aprenderam a lição. Nunca mais ousaram voltar àquela ilha. Hoje, a história oficial mal menciona esse episódio extraordinário. Parece mais um roteiro de filme do que um fato. Mas em arquivos antigos, escondidos entre páginas amareladas e empoeiradas, o registro dessa guerra ainda existe. A prova de que uma vez homens de fé e homens do mar se enfrentaram não por ouro, mas pela custódia do conhecimento. O que você achou dessa história? Deixe sua opinião nos comentários. Histórias como essa nos lembram que nosso passado é cheio de heróis anônimos e batalhas esquecidas. Obrigado por assistir e nos vemos no próximo vídeo.